Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou eu aqui para mais um vídeo, tá certo? Hoje eu estou sem microfone, o microfone sem fio ele queimou, foi pro beleléu, e eu estou usando um outro microfone aqui à minha direita. E vai fazer um barulho louco porque aqui é uma avenida e ninguém aguenta tanto barulho que faz essa avenida. Mas eu acho que vai dar pra gente conversar bacana. Eu vou falar hoje sobre hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença da glândula tireoide que fica mais ou menos situada aqui na região do seu pescoço e que muita gente, mas muita gente mesmo, não sabe entender como que realmente essa doença ela trabalha, ou seja, ela te atrapalha, tá certo? Muitos médicos, endocrinologistas principalmente, não sabem realmente tratar a tireoide, no caso do hipotireoidismo. Tá certo? Então eu vou explicar para você aqui de uma maneira simples para você entender e de uma maneira talvez que você nunca tenha visto alguém te explicar sobre o hipotireoidismo e sobre a funcionalidade, ok? Da glândula tireoide. Então vamos para o quadro aqui que eu vou te explicar isso aqui em detalhes. Bom, primeira coisa a considerar no hipotireoidismo é que na verdade é um trabalho lento da glândula tireoide até na produção dos hormônios. Geralmente quando uma pessoa tem hipotireoidismo, ele tem um metabolismo muito lento. O metabolismo do seu corpo, das suas células, é lento. Por isso se caracteriza hipotireoidismo, ou seja, a glândula tireoide ela não trabalha adequadamente. Eu vou te explicar aqui agora rapidinho, em alguns passos, como isso realmente funciona. Bom, todos nós temos aqui as nossas células. Então isso aqui vai ser a sua célula, tá certo? A sua célula, ela precisa de realizar os serviços necessários na questão de metabolismo, ou seja, produção de energia para as suas atividades. A produção de energia para as suas atividades está aqui na célula, onde as organelas chamadas mitocôndrias é que desenvolvem esse processo de gerar energia para todas as suas atividades. Beleza, a sua célula está aqui. E aqui em cima está o seu cérebro, tá certo? Aqui em cima está o seu cérebro. Existem duas glândulas aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça, que são controladoras dos hormônios da tireoide. Ou seja, o seu cérebro, na verdade, quando ele percebe que as suas células estão com o metabolismo lento, está com o metabolismo desacelerado, se tem algum problema na produção de energia pelas suas mitocôndrias dentro das células, então o que acontece? O cérebro vai perceber, através das duas glândulas que nós temos, que isso está errado. Então o que ele vai fazer? Bom, aqui está o cérebro, digamos que aqui esteja o seu pescoço e aqui está a tireoide. Então, quando o cérebro percebe que a sua célula não está produzindo energia adequadamente, ou seja, tem alguma coisa errada aqui, então o que ele vai fazer? O cérebro ele vai enviar um sinal para a tireoide através de um hormônio chamado TSH. TSH, provavelmente você já tenha talvez feito esse exame. O TSH, na verdade, ele é um hormônio estimulador da tireoide, nada mais do que isso. Hormônio estimulador da tireoide, do inglês Thyroid Stimulator Hormone, ou seja, hormônio estimulador da tireoide. Beleza?
E os hormônios que a tireoide produz, um se chama T3 e o outro se chama T4. Então os hormônios produzidos pela tireoide se chamam T3 e T4. Qual que é a diferença? A diferença básica está em que o T4 ele tem 4 átomos de iodo. E o T3 ele tem 3 átomos de iodo nessa molécula T3. 4 átomos de iodo na molécula T4. A T4 é chamada de tiroxina e a T3 é chamada de triiodotironina, tá certo? Ok, tranquilo, beleza. Foi mandado o sinal, vamos produzir. Agora aqui tem um detalhe. 80%, 85% do hormônio produzido pela tireoide é o hormônio T4. 85% dele. 85% do hormônio produzido pela tireoide, 85% então é T4 e somente 15% é o T3. Beleza, até aqui está tudo tranquilo, normal. Agora que vai começar os grandes problemas. Por quê? Porque o hormônio ativo da tireoide, que vai na célula para resolver o problema, entrar no receptor da célula e resolver o problema do metabolismo, é o T3. Esse é o hormônio ativo da tireoide, tá certo? O hormônio T4, ele é inativo. Ou seja, até por aqui ele não funciona, ele não resolve muita coisa, beleza? Ele é inativo, ele não funciona, ele não presta. Mas é necessário, vou te explicar. Se ele é inativo, então por que ele existe ainda em maior quantidade, sendo que o hormônio que estimula a célula para resolver o problema do baixo metabolismo é o T3? Simplesmente porque quando o T3 ele vai até a célula e vê que ela está precisando de energia, e quando você, por exemplo, está fazendo um exercício, qualquer que seja, ou andando, ou quem sabe você esteja cozinhando, mexendo só com o braço direito, então o seu braço direito ele vai necessitar de mais energia do que o esquerdo. Aí o que acontece? O T4, que é esse hormônio aqui, ele vai vir aqui, ó, e ser transformado em T3. Ele vai ser transformado em T3 porque você está precisando de energia somente aqui desse lado. Tá certo? Então ele vai ser transformado em T3 e vai adentrar nos receptores da célula. Ok? Beleza. Agora é que acontece o problema. A maioria dos problemas de hipotireoidismo, o hormônio T4 não se transforma, ele não se converte em T3. E se ele não se converte em T3, você não vai poder resolver o problema da falta de metabolismo, do baixo metabolismo na sua célula. Esse é um dos grandes problemas da tireoide. E que muitos médicos não sabem que o T4 ele deve se transformar em T3. Beleza. Então, se ele não se transforma em T3, ele vai dar problema. Ou seja, você já está com o problema. E existe um outro detalhe aqui que alguns... Deixa eu mostrar para você aqui. Algumas vezes, o hormônio T4 ele não se transforma em T3 e ainda se transforma em um outro negócio que se chama T3 reverso, RT3. Ou seja, o T3 reverso, ele acontece aqui, ó, na divisão, na transformação do T4. O T4 não transforma em T3 ativo, aqui, e transforma em T3 reverso. E o problema é que o T3 reverso, ele vem aqui na célula, ocupa os receptores do T3 verdadeiro
E o T3 verdadeiro que você já está tendo pouco, não vai poder entrar no receptor da célula. E se o T3 verdadeiro que você está tendo pouco não entra no receptor da célula, é mais um problema aqui no hipotireoidismo. Ou seja, você tem T3 reverso atrapalhando a entrada do T3 verdadeiro no receptor da célula. Então cria um grande problema para o hipotireoidismo. Ok, deixa eu terminar aqui. Você já viu que isso é um problema sério. Acontece que a maioria das medicações que existem no mercado para a tireoide é hormônio sintético T4, sintético. Se é o hormônio sintético T4, já vai começar errado, porque sintético não é igual ao original, não é igual ao da sua natureza. Aí os médicos receitam todos esses medicamentos, que são na verdade análogos da T4. Aí o que vai acontecer? Você vai ter bastante T4, beleza. Mas o T4 é um hormônio inativo. Ou seja, se você está tomando remédio T4 e ele não se converte em T3, vai continuar o problema. Se você está recebendo hormônio T4 e ele não se converte em T3 e se converte em T3 reverso, é mais um problema, porque vai atrapalhar aqui a sua célula da maneira que eu disse. Então, muitas das vezes as pessoas estão tomando medicamento para tireoide, que são análogos do hormônio T4 e não resolve o problema justamente por causa dessa história toda que eu te contei, e a maioria dos médicos não sabe sobre isso. E você está usando o hormônio, está tomando o remédio, não está resolvendo o problema, o hipotireoidismo continua e você está tendo um monte de sintomas relacionados ao hipotireoidismo, que eu vou falar em outro vídeo depois sobre os sintomas relacionados com eles, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido aqui a matemática da coisa, o entendimento de como funciona a tireoide. A maioria dos médicos pedem exame de TSH, que foi o primeiro que eu fiz aqui, ó, esse, e pede o exame da T4. Todos eles pedem esse tipo de exame. Ou seja, na maioria dos casos de hipotireoidismo, o TSH está normal. E na maioria dos casos também o T4 está normal nos exames. E mesmo assim a pessoa tem hipotireoidismo. E muitos médicos não tratam, não sabem, porque não entendem do assunto. Tá certo? Outro detalhe aqui seria fazer os quatro exames, ou seja, os quatro, para ver os 4 hormônios. Quais são eles? O TSH, o T4, o T3 e o T3 reverso. Se fizer esses 4 exames, dá mais ou menos para ter uma ideia de como é que está funcionando a tireoide. Seria um diagnóstico melhor, seria um diagnóstico mais bem feito. Mas eu nunca vi ninguém pedir exame de T3 e muito menos de T3 reverso, porque muita gente não sabe nem que isso aqui existe, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Até o nosso próximo vídeo.